Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o conto No Castelo que se Vai, presente na obra Entre a Espada e a Rosa, da autora Marina Colasanti. Eu vou fazer a leitura desse conto aqui e após isso nós vamos analisá-lo, ver suas características literárias e comentar um pouco sobre o que podemos utilizar para nossa redação ou até mesmo na prova da UEMA. No seu castelo de ar morava o rei do nada. Não tinha paredes aquele castelo, não tinha telhado, mas assim transparente, era belo e delicado como nenhum outro. E porque o rei nada possuía, nem mesmo um mínimo pedacinho de terra, a qualquer sopro de vento, lá se ia o castelo com toda a sua corte, etérea arquitetura flutuando no azul. Pousava quando amainava o vento, ora era visto num pico escarpado, ora surgia à beira do mar ou assentava-se na planície. Nada o prendia a lugar algum, e o mundo inteiro era seu reino. Agora, depois de uma tempestade que o sacudira, levando-o por cima das montanhas, repousava o castelo entre as flores de um vale. Damas saíam a passear, colorindo os gramados com seus longos trajes, leves como suspiros, cavaleiros disputavam torneios de imaginação, enquanto as crianças da corte inventavam jogos, com maçãs recém-colhidas dos galhos. Já muitos dias desse viver gentil se haviam passado. Não longe do vale, porém, exercia seu poder um rei temível, Rai-se era chamado, e ao pronunciar seu nome todos baixavam olhar e voz. Feroz, tomara muitos reinos à força. Guerreiro, vencera todas as guerras. A ferro e fogo, ampliava cada vez mais seus domínios, suas riquezas e o número de seus súditos, pois acordado ou dormindo, sonhava tornar-se um dia rei de tudo. Bastou, portanto, que os espiões lhe trouxessem notícia da existência de um novo castelo, para que seus olhos se acendessem de cobiça. Que meus embaixadores partam imediatamente para lá, levando uma declaração de guerra, ordenou. E foram os embaixadores em suas suntuosas vestes de veludo e em suas vestes apenas um pouco amarrotadas regressaram, quando já rei Rai-se se preparava para a batalha. A declaração de guerra não havia sido aceita, explicaram cabisbaixos. Nunca rei Rai-se fora tão insultado, nunca encontrara monarca tão arredio, mas disposto a fazer guerra, quer o outro quisesse, quer não, partiu assim mesmo a testa do exército. Chegaram no vale ao amanhecer, os cavalos resfolegavam, pisoteando as flores, tiniam escudos e couraças, as armas brilhavam desembainhadas. E quando o rei do nada surgiu na porta do seu diáfano castelo, acompanhado de alguns membros da corte, adiantou-se rei Rai-se sem apear. Soube que desejais fazer-me guerra, disse o rei do nada. Humildemente pergunto por que desse desejo. Porque tudo o que posso ver me pertence, e meu é também muito do que o olhar não alcança, respondeu o rei Rai-se do alto do seu castelo. Porém, entre tudo que conquistei, existem agora esse palácio e essa corte que não são meus, e é necessário que eu os possua. Mas isto tudo que estáis vendo, disse o pequeno rei abrindo os braços, é nada, só o nada me pertence. Pois então é esse nada que eu quero. Discretamente, tentando esconder a boca atrás do cetro transparente, riu o rei do nada, e como se contagiados pelas palavras do grande Rai-se, riram as damas e os cavaleiros, a princípio abaixando o queixo para disfarçar, depois abertamente sem controle. Riu a delicada corte diante do exército que esperava. Riram a rainha e o cozinheiro, os pajens e as crianças. Riu pela primeira vez, mais que todos, o bobo da corte. E o sopro daquelas bocas abertas, o eco daquelas risadas todas, fizeram ondejar os aéreos cortinados, moveram aos poucos os inexistentes torreões, as ausentes paredes. Como um navio que levanta suas velas, o castelo inteiro começou a flutuar, docemente partindo para novas distâncias. Debaixo das patas dos cavalos, o gramado já se fazia lama. O exército embanhou as espadas, recolheu as lanças. Impotente, rei Rai-se viu afastar-se a vitória, por causa daquele nada, daquele castelo impalpável que se ia no regaço do vento. Nunca mais seria rei de tudo. Perdido estava para sempre seu sonho. Em fúria, esporeou o cavalo partindo a galope.
Ao longe, leves como tilintar de pingentes, ouviam-se ainda as risadas da corte. Como nós acabamos de ler, no Castelo que se vai, a Marina Colasanti vai construir uma narrativa envolta em simbolismos, marcada por um lirismo etéreo que remete aos contos de fadas, mas subverte-os para promover uma poderosa crítica à lógica da posse, do poder e da materialidade. Ela vai usar uma linguagem refinada e quase onírica e contrapõe dois universos simbólicos: o da leveza, representado pelo rei do nada e seu castelo flutuante, e o da ambição desmedida, personificado no rei Raice e seu império construído pela força. O rei do nada, ele vive em um castelo de ar, belo e inatingível, cuja existência se move com o vento. Ele nada possui e, por isso, paradoxalmente, tudo lhe pertence. Mas o rei Raice, com o seu desejo tirânico de domínio absoluto, representa a face mais sombria do homem moderno, aquela que acredita que tudo pode ser apropriado e conquistado, inclusive o que é essencialmente inapropriável. A tensão entre esses dois atinge o clímax quando o rei Raice tenta guerrear contra o rei do nada para conquistar aquilo que por definição não se pode possuir. E a resposta do castelo de partir com a brisa provocada pelas risadas revela o absurdo da sede de poder, ou seja, o castelo é inalcançável justamente por não ser tangível. Marina Colasanti vai oferecer assim uma fábula moderna e sutil, cuja potência reside na delicadeza, ou seja, a beleza que se recusa à prisão, a liberdade como valor maior, o riso como forma de resistência ao autoritarismo. E a leitura desse conto vai nos convidar a rever valores profundamente enraizados: o desejo de controle, o medo da perda, a obsessão pela materialidade. Marina nos lembra que há mundos inteiros na leveza e que muitas das riquezas verdadeiras não se deixam possuir. O narrador é o onisciente em terceira pessoa, com um tom lírico quase encantado. Ele observa os personagens com distância respeitosa e ritmo poético, como um contador de histórias ancestrais. Como personagens, nós temos o Rei do Nada, uma figura pacífica, sensível, sábia. O seu poder está justamente na ausência de apego, no despojamento. Ele representa valores como liberdade, desapego, imaginação, leveza. Já o rei Raice, ele é um antagonista, ele é um símbolo de ambição, de tirania, de materialismo. O seu nome remete à palavra raiz, sugerindo apego à terra, propriedade, em contraste com o ar do castelo flutuante. Como espaço, a gente tem a corte do Rei do Nada, todos participam do riso final, o que vai reforçar o poder coletivo, da leveza e da criatividade em frente à opressão. E o castelo de ar é simbólico, ele representa um lugar de beleza, de leveza e não pertencimento. Ele está em constante deslocamento, o que reforça a ideia de impermanência e desapego. Já o campo de batalha de Raice é o espaço de rigidez, da violência e do domínio territorial. O tempo é narrativo e indefinido, mítico e suspenso, como nos contos de fadas. Há apenas indicações de passagem, quando ele diz já há muitos dias, ao amanhecer, o que contribui para a atmosfera atemporal e universal da história. Os temas centrais da narrativa são o desapego e a liberdade, a crítica à ganância e ao poder autoritário, o riso como resistência, a materialidade versus a intangibilidade, a impossibilidade de dominar o que é simbólico ou espiritual, a leveza como forma de sabedoria e sobrevivência. Além disso, o conto possui críticas implícitas à sociedade, ao consumo, ao autoritarismo e à obsessão pelo controle, à guerra como instrumento de dominação, a masculinidade violenta representada pelo rei Raice. E também a gente tem que lembrar do contexto em que essa obra foi escrita, né? Marina Colasanti se destaca sempre por utilizar elementos da literatura fantástica e dos contos de fadas. As suas narrativas, embora aparentemente simples como essa, sempre estão repletas de sentidos simbólicos e sociais. Nesse conto específico, a gente vê a valorização do imaterial, um manifesto sutil contra a lógica moderna de posse, de domínio e de violência. Pessoal, por enquanto eu trago essas sugestões de temas que podem ser debatidos por meio desse conto da Marina Colasanti. São propostas que nos fazem refletir sobre liberdade, poder, materialismo e os valores invisíveis que sustentam a nossa existência. Mas fiquem tranquilos, nós teremos vídeos dedicados a produções textuais completas sobre cada um desses contos da obra, com estrutura, repertório, estratégias argumentativas, para deixar sua redação ainda mais digna de uma nota máxima. Então vamos juntos explorar cada tema com profundidade nos próximos vídeos. Até a próxima!